continuar a nossa história da educação, vendo aqui quais as principais fases do desenvolvimento das ideias educacionais. Isso. Então, vejamos. Na Antiguidade Oriental, o que ocorreu? Em todas as civilizações orientais, o culto religioso passou a ter função social das mais importantes, não só de natureza mística ou espiritual, mas ainda econômica, política e moral. Daí uma organização da classe sacerdotal que pressupunha longa e difícil preparação ou iniciação profissional. Na Índia, a educação institucional era e foi até pouco tempo um privilégio de castas. Os hebreus, o chamado povo escolhido de Deus, cuja literatura religiosa pendura até nossos dias. Na China, o sistema educacional estável consagra por uma ideologia educacional que se transmitia de geração a geração. Na Antiguidade Clássica, há sempre uma certa distância entre as ideias e as práticas pedagógicas, no sentido de que as primeiras tendem a indicar o que deveria ser a educação, ao passo que as segundas são propriamente a educação institucionalizada, como entre real, concreto, numa determinada área em que certo momento histórico. As ideias educacionais organizam-se numa doutrina cujo objetivo não era justificar a prática, mas a transformá-la, dando-lhe um sentido e uma orientação. Surgia assim com que um reformismo filosófico da educação. Certo, gente? Os pedagogos do cristianismo medieval. Vamos ver quem foram esses pedagogos. Por entre os conflitos e contradições que caracterizaram o mundo romano, na época de decadência dos Césares, surgia, pouco a pouco, como uma esperança, o cristianismo, religião de plebeus e escravos. A educação foi, portanto, o meio eficiente de consolidação do cristianismo como reforma ou transformação social. E tão eficiente foi que, no momento em que os chamados povos bárbaros invadiram e dominaram o decadente império, o cristianismo foi a única força capaz de os conter, apaziguar, e lentamente trazer para a civilização que os gregos iniciaram, os romanos consolidaram e as contradições do império quase levaram à destruição total. Durante todo o período medieval, aproximadamente 1000 anos, os padres e monges da igreja seriam os únicos educadores da Europa. Então aí, os padres e monges, os pedagogos do cristianismo medieval. A reforma protestante e as ideias educacionais. Foi uma reforma religiosa, de independência e quebra da unidade da igreja. Então, o que foi a reforma? A reforma protestante foi um movimento que começou no século XVI com uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Romana e que culminou com a divisão e o estabelecimento de várias igrejas cristãs, das quais se destacaram o luteranismo de Martinho Lutero. Então aí foi essa quebra da unidade da igreja, certo? Contra a reforma católica. A história tem sido, até nossos dias, um atestante inevitável de que as mudanças e as reformas sociais não se operam sem lutas, sem contra-reações, que até certo ponto
atenua os efeitos relacionais, revolucionais ou reformantes, embora não os anulem, certo? Então, essa contrarreforma, Concílio de Trento, como resolver os problemas internos da Igreja Católica, combater a expansão do protestantismo, né? As principais medidas: índice dos livros proibidos, né? Era o index, tribunais do santo, ofício da Inquisição, que acontecia, foi reativado, né? Outra ação da Companhia de Jesus, criada em 1534 por Inácio Loyola, expandiriam a fé católica através das missões jesuítas. Então, isso tudo aconteceu nessa contrarreforma, certo, gente? O realismo pedagógico. Como foi no realismo pedagógico? O que houve? O que aconteceu? Né? O realismo pedagógico privilegiava a experiência e acreditava em uma pedagogia que não fosse formal e retórica à organização do sistema escolar durante o período da pedagogia realista, defendida por João Amos Comênio, né? Então, e o naturalismo pedagógico? Como aconteceu? Jean-Jacques Rousseau, então aí entra Rousseau, né? Foi quem deu expressão mais viva ao naturalismo pedagógico, quem, em França, mareou o fim da ilustração com sua filosofia natural do afeto. Ele foi inspirador da psicologia moderna, porque seu naturalismo afeto-biológico levou a sublinhar as diferenças individuais, a ponto de preconizar a educação individual, a psicologia do crescimento, com correspondente adequação dos processos educacionais que deveriam partir dos interesses espontâneos e naturais da criança. Rousseau foi o inspirador da psicologia moderna, porque seu naturalismo afeto-biológico levou a sublinhar as diferenças individuais, a ponto de preconizar a educação individual, a psicologia do crescimento, com a correspondente adequação dos processos educacionais que deveriam partir dos interesses espontâneos e naturais da criança. A concepção rousseliana da sociedade era associacionista, isto é, construía-se à base dos indivíduos que se associavam. Logo, em vez de uma adaptação do indivíduo à sociedade, o que ele tinha em vista na educação era formar o indivíduo humanamente perfeito para que este construísse a sociedade perfeita, certo?